Amém. Salmos são canções. Eles são escritos originalmente como canções. A maioria dos salmos, é do rei Davi. Mas nós temos aqui Salmo de Moisés. Sim, temos salmos escritos por Moisés. Não muitos, mas temos. Temos salmos escritos pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré eram levitas que fizeram a grande jornada do Egito para Canaã. E esses levitas escreveram alguns salmos. Alguns salmos são enormes, ou pelo menos um é enorme, né? Como salmo, qual é o salmo que é maior de todos? Coisa boa! Salmo 119 é o maior salmo de todos. Qual é o menor de todos? Te peguei. Abre a sua Bíblia aí, Salmo 119 é o maior, não é? Salmo 119 é o maior. Aí você vira a página no Salmo 117, olha aí. Salmo 117 é o menor de todos, está escrito só assim: aleluia, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. O menor de todos, o 117. O maior de todos, o 119. O meio exato da Bíblia, sabe qual é? Salmo 118, versículo 8. Esse é o meio exato da Bíblia. A contagem de versículos de textos anterior, de Gênesis até aqui, Salmo 118, versículo 8, é uma contagem, e do Salmo 118, versículo 9 em diante até Apocalipse, é a mesma contagem. O que está escrito aí no Salmo 118, versículo 8? Leia comigo. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que... Pura coincidência, bispa. E eu digo para você, não, é Deus falando ao seu coração. O meio exato da Bíblia é: melhor é buscar refúgio em Deus, melhor é correr para Deus, do que buscar refúgio em coisas humanas, em filosofias, em coisas naturais, coisas desta terra. Amém. Salmo 23, vamos lá, já que o meu assunto é o Salmo 23. Pode jogar na tela agora, o versículo 1 do Salmo 23. Os salmos são orações, são canções, são declarações proféticas. Alguém aqui já teve a experiência de como é poderoso a gente orar, declarar orando? Você pega um salmo desse e declara orando. Alguém já fez isso? Já se sentiu assim, cheio, renovado por ter feito isso? É poderoso. É poderoso. Faça um teste. Numa noite em que você estiver abatido,
numa noite em que você estiver temerosa, abatida, com medo, abra o Salmo 91 e ore. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu auxílio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as tuas penas e sob as suas asas estará seguro. Gente, isso é poderoso, isso faz tremer o inferno, isso faz os demônios se afugentarem assim, ó, sair assim, retirada. Isso faz de você um gigante, alimenta a sua alma, alimenta o seu espírito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente pode mexer na estrutura desta frase. A gente pode dizer o seguinte, aliás, a melhor tradução seria essa: porque o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Porque o Senhor é o meu pastor, eu tenho toda a proteção que eu preciso, eu tenho toda a provisão que eu preciso, eu tenho toda a força que eu preciso, eu tenho toda a certeza que eu preciso de que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente ou coisas do porvir, nem perseguição, nem luta, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não é coincidência também, na Bíblia não tem nada de coincidência, viu? Uma vírgula na sua Bíblia não é coincidência, é Deus falando conosco. Não é coincidência que este texto aqui, puseram um número 23 neste texto, e se você voltar os seus olhos para o Salmo 22, o Salmo 22 é exatamente um salmo profético que fala na agonia de Cristo Jesus na cruz do Calvário. No Salmo 22 a gente tem assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a minha salvação, porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, e também de noite, porém não tenho sossego. Este aqui é o coração de Cristo Jesus, quando Ele foi entregue para os sacerdotes, para Caifás, naquela noite em que ele foi julgado e condenado à morte. Ele diz aqui no Salmo, olha, versículo 14: derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Isso aqui é Jesus na cruz, a língua grudada já no céu da boca, porque já tinha ido embora toda a hidratação, todo o sangue do corpo dele, e ele já estava morrendo. Então, para que
quê? Por que que eu estou falando isso? Volta para o Salmo 23, versículo 1. Para que Ele seja Senhor e pastor da sua vida, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Para que você fosse hoje ovelha do seu pasto. Nós somos ovelhas. Por favor, levanta a mão esquerda, tá? Não é a direita não. Levanta a mão esquerda e fala assim: eu sou ovelha do pasto do Senhor. Mão esquerda, mão do coração. Às vezes a gente usa muito a mão direita, que é a mão da razão, né? Eu sei que eu sou ovelha do pasto do Senhor. Agora levanta a esquerda de novo e fala assim: mesmo sem sentir, eu sou ovelha do Senhor. Você é uma ovelha de Deus. Você é uma ovelha do pasto do Senhor. Vamos continuar lendo? O Senhor é meu pastor. E eu já vou fazer uma pergunta para você. Que Ele é Senhor, você sabe. Que Ele deu a sua vida no Calvário por você e por mim, nós sabemos disso muito bem. Te pergunto, você tem permitido que Ele seja o pastor? Você tem permitido que Deus, que o Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, seja para você o pastor? Então vamos ver algumas implicações. Por enquanto só implicação muito boa, viu, gente? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Obrigado por isso. Nós vamos lembrar, quem escreveu esse salmo foi Davi, inspirado pelo Espírito Santo, e ele estava lembrando das ovelhas dele, quando ele cuidava de ovelhas, lá nos pastos lá da Galileia. Lá naquela terra arenosa, naquele deserto terrível. Bispa, mas são pastos verdejantes. O pastor tinha que procurar muito esses pastos verdejantes. O pastor saía todos os dias do aprisco, contava as suas ovelhas, passava as ovelhas debaixo do seu cajado, quer dizer, ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 ovelhinhas, 50 ovelhinhas, e ele saía lá por aqueles desertos, por aqueles lugares, as encostas lá escarpadas, lá tem muito precipício assim, ó, né, Dona Umbelinda? Dona Umbelinda esteve lá com a gente. Tem muito precipício. E o pastor tinha que ir guiando essas ovelhas até achar um pasto. Até achar um pasto. Quando ele achava um pasto, um lugar de água, ele ali ficava durante o dia. E quando ia declinando o dia, ele ia bem cedinho, viu, gente? Porque se o sol esquentasse muito, as ovelhas morriam desidratadas. E quando ele volta, o sol está declinando, porque senão desidrata as ovelhas também. Andar no sol. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deus está cuidando do seu sustento espiritual. Deus está interessado no seu alimento espiritual. Deus está sabendo das suas necessidades, da sua dificuldade, da sua
possibilidade de se desidratar com os problemas, com o sol escaldante, e Ele está cuidando de você, está dirigindo você a pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Essa figura do refrigerar a alma é muito interessante para quem gosta de pensar um pouquinho em termos de saúde mental, em termos de saúde emocional. Refrigério, o que você lembra de refrigério? Aqui no nosso Goiás, refrigério, me dá um exemplo aí de refrigério aqui no nosso Goiás. Ar-condicionado. Ô, benção abençoada. Tem uma irmã aqui, refrigério, ela baixou a máscara e falou assim para mim: Caldas Novas. Maravilha! Refrigério. Abre a geladeira e pega um suco. É lógico que eu vou falar suco, que eu sou geração saúde, não vou falar refri, viu, gente? Pega um suco gostoso, refrigério. É exatamente o oposto de aperto. É o oposto de angústia, é o oposto de ansiedade, é o oposto de nó na garganta, que ninguém nunca teve nó na garganta, né? Ninguém nunca sentiu isso. Refrigera minha alma. Quem precisa do refrigério de Deus na sua alma? Você precisa, levanta a sua mão e fala assim: Senhor, refrigera minha alma, eu preciso disso, Senhor. Eu preciso deixar um pouco dos pesos, dos apertos, das angústias, das tristezas, das preocupações. O salmista fala assim, nos muitos cuidados que me invadem a alma, as tuas consolações são o meu refrigério. Tem muitos cuidados, né? Tem muitas preocupações, mas Ele pode refrigerar a sua alma, trazer alegria, trazer ânimo, trazer coragem, trazer esperança. Aleluia. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu acho tão interessante isso, guia-me pelas veredas da justiça, mas aí não é só por amor a nós, não é só pelo amor ao rebanho que Ele guia nas veredas da justiça. Pergunta para o irmão que está aí do seu lado: o que é veredas da justiça? O que são veredas de justiça? O que é isso? O que a Bíblia está falando sobre isso? E por que Ele diz aqui, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome? Interessante que tem um texto na palavra de Deus, abre lá, Romanos capítulo 2, versículo 23 e 24. Romanos 2, 23 e 24. Abri em cima. Romanos 2, 23 e 24. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado por vossa causa.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, porque Deus está interessado sim em preservar o seu nome na nossa geração, em ser honrado como Deus na nossa geração. É por isso, igreja, que você é chamada para manter o testemunho de justiça. Guia-me nas veredas da justiça, porque Deus se interessa no seu nome sim. Quanto mau testemunho tem por aí? Eu não vou perguntar, quem conhece um mau testemunho? Não levanta a sua mão, por favor. Eu tenho vergonha disso. Quanto mau testemunho tem por aí? Quantas pessoas não vêm para a igreja porque são feridas com um mau testemunho? É por isso que Deus tem interesse em que você ande pelas veredas da justiça. Você tem uma responsabilidade. Você tem a responsabilidade de ser luz, de ser sal, de iluminar, que a sua vida aponte os caminhos da justiça, em nome de Jesus, amém? Efésios, abre ainda em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10. Nós estamos em Romanos, mais para frente um pouquinho. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois, versículo 10, marca na sua Bíblia aí, por favor. Versículo 10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê, gente? Para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, veredas da justiça, veredas de luz. Lá no seu trabalho, você tem essa responsabilidade. Eu não vou falar obrigação, eu vou falar responsabilidade. Lá na sua casa, você tem essa responsabilidade, trilhar veredas da justiça, porque você ama o nome de Deus e porque você levanta a bandeira do nome de Deus. Amém? Lá na sua escola, lá na sua faculdade, eu não minto, por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não pego o que não é meu, por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu sou leal, por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu faço certo, porque eu tenho um compromisso com Deus. São veredas da justiça, que Ele preparou para que eu andasse nela. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, aleluia por isso. Antes de passar para o próximo tópico, eu vou falar um pouquinho sobre o aprisco, né? Porque se há um pastor, certamente há um aprisco de ovelhas. Mas antes de passar para o próximo tópico, quem aqui é ovelha? Levanta a mão, por favor, levanta a mão. Aí, quem é ovelha? Você tem certeza, né? Então eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus, mas não é para você, tá bom? Você é uma ovelha. Põe a mão assim no coração, fala assim: eu sou ovelha do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Salmo 32, por favor. Salmo 32, versículos 8 também, 8 e 9. Marca aí eu me lembro. Eu deveria ter acho que uns 16 anos, quando esse texto veio assim como uma flecha no meu coração.
E de lá para cá, de vez em quando, eu oro e falo assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Vamos lá. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir. Amém? Quem é ovelha tem um pastor, o pastor dirige, né? O caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Versículo 9. Lê junto comigo. Vamos lá? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Não sejas como o cavalo, como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não seja obstinado. Você sabe o que Deus está falando aqui? Tem ovelhinha que é obstinada. Esses dias eu vi na internet, quase morri de rir, um pastor tentando tirar uma ovelha de uma vala. Aí ele tirava a ovelha da vala, a ovelha ia lá e de novo na vala. E ele puxando a ovelha da vala. Quem viu esse videozinho por aí? Não seja obstinado, porque deixa eu te falar, Deus tem freio. Deus tem cabresto para ovelhinha obstinada. E Deus te ama demais. E eu quero que Deus te ame tanto, que se for preciso Ele ponha um cabresto, porque quando Deus tira a mão é pior. Não seja obstinado. Tenha um coração ensinável. Ovelha do Senhor tem que aprender. Bispa, mas a natureza humana é assim. Eu sei que a natureza humana é assim, obstinada, difícil, mas para isso nós temos a cruz do Calvário. Você sabe que o Senhor Jesus falou o seguinte: esta é a pedra de esquina, aquele que cair sobre esta pedra ficará quebrado, mas aquele sobre quem essa pedra cair, é melhor não querer provar isso. O que é cair sobre a pedra? Isso é uma metáfora. Cair sobre a pedra é um quebrantamento voluntário. Isso é cair sobre a pedra. Fala comigo, quebrantamento voluntário. Vamos falar de novo? Fala assim comigo: quebrantamento voluntário. Eu decido cair sobre a pedra que é Cristo Jesus. É isso. Eu chego para Ele e falo assim: Senhor, me perdoa. Senhor, oh meu Deus, eu sou difícil mesmo. Só Deus e meu marido sabem o tanto que eu sou difícil, meu Deus. Estou falando a verdade, viu? Sou difícil mesmo, é complicado, Senhor, mas tem misericórdia de mim, pelo amor de Deus. O melhor e o maior pedido de perdão a Deus, olha aqui para mim, por favor. O melhor e maior pedido de perdão a Deus não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, é pelo que você é. Isso é quebrantamento voluntário. Senhor, eu me arrependo do que eu sou. Eu peço perdão e peço a ajuda do Espírito Santo, porque se não for o Espírito Santo, eu não vou acertar as veredas da justiça. Levanta a sua mão, vamos fazer essa oração. Diga: Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, me ajuda a ter um coração quebrantado diante de Ti.
Eu não quero precisar, Senhor, diga isso, não quero precisar de arreios para me segurar. Nós precisamos disso. Isso é uma atitude. Nunca alguém chega numa estatura de maturidade que não precise se jogar sobre a pedra. Nunca, nunca. Nós precisamos nos jogar sobre a pedra. Você precisa se jogar sobre a pedra. O pequeno Samuel, quando é chamado aos 5 anos, também se joga sobre a pedra. Não seja como a mula, não seja como o cavalo. Voltando ao Salmo 23, e eu vou terminar agora. Falei que se há pastor e ovelha, certamente há aprisco, não é? Tem que ter aprisco. Vamos imaginar novamente ovelhas no deserto lá. O pastor precisava construir um aprisco. Existiam predadores, assim como existem hoje predadores de ovelhas. Existem lobos. Davi falava do leão e do urso. Ele disse que ele lutou com o leão e o urso, predadores de ovelhas. Existem os ladrões de ovelha. Ah, bispa, não, quando eu estou falando de ladrão de ovelha, fica tranquilo, não estou falando de outra igreja, outra denominação não, viu gente? Não é disso que eu estou falando não. Ladrão de ovelha, Jesus falou, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ladrão de ovelha não rouba ovelha porque a ovelha é bonitinha não, viu? Ele rouba a ovelha para, papar a ovelha. É isso aí. Então tem que haver um aprisco, né? Aí versículo 5, olha só esse versículo 5, que fala no aprisco. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tem um lugar aonde o Senhor prepara uma mesa para você se alimentar, e é na presença de inimigos, porque você acha que o diabo, os seus anjos não estão com raiva porque você está aqui hoje? Estão. Os seus inimigos estão babando de raiva porque você está aqui agora. Deixa eu perguntar uma coisa: quem é que enfrenta dificuldade para vir na igreja? Levanta a mão. Quem enfrenta dificuldade? Quem some a chave de vez em quando? Eu vou te contar uma coisa. Cheguei aqui na porta da igreja e falei: ué, cadê meu estudo? Ah, bispa, mas isso é só coincidência. Não, eu acho que é ataque do diabo. Falei, tem nada não, vou pregar do mesmo jeito, vou lembrar de tudo que eu estudei, vou escrever tudo de novo, em nome de Jesus. Preparas uma mesa perante mim. Nós temos sim inimigo espiritual. Existe sim quem queira destruir a sua fé, existe quem queira destruir a sua família, existe quem queira destruir a sua saúde, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual. Mas quando você vem para o aprisco, a figura é essa. Pode ser que você esteja me assistindo, esteja dizendo assim: eu estou num aprisco, e você talvez esteja desigrejado, sem igreja. Mas eu vou te dizer qual é a figura. Passava o dia inteiro no pasto, né? A busca de água.
E à noite as ovelhinhas tinham que entrar no aprisco. Muitas vezes o pasto aonde o pastor levava era pobre, mas ao entrar no aprisco, a ovelha tinha a sua refeição com sais minerais, tudo preparado antecipadamente pelo pastor. Isso é casa de Deus. É aqui que a sua fé é alimentada, é aqui que você recebe da palavra de Deus, é aqui que você aprende a vencer, é aqui que o Espírito Santo ministra bênção sobre a sua vida, é aqui que a palavra de Deus diz: edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Ainda no plural, as portas não prevalecerão contra ela. É no aprisco. Preparas uma mesa perante mim. Não tenha medo dos seus inimigos. Não tenha medo de quem te afronta. Não tenha medo das afrontas do diabo, das perseguições, dos ataques sorrateiros. Não tenha medo, porque o nosso Deus é maior do que qualquer espírito maligno. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Não tenha medo. Na presença dos meus adversários, eu estou me alimentando da palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Unges a minha cabeça com óleo. É interessante isso. O óleo fala do Espírito Santo de Deus. Se você não teve uma experiência de batismo com o Espírito Santo, busque. Se você tem o dom de línguas, é batizado com o Espírito Santo, abra a torneira e fale em línguas. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Sem essa experiência, a vida cristã ainda é muito falha. Muito falha. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Um dos grandes problemas das ovelhas no deserto são mosquitos, pestes, mosquito, né? Grande problema de cachorro é carrapato, né, Vanise? Dá até a tal da doença do carrapato, quase mata o bichinho. Mas das ovelhas são mosquitos, especialmente na cabecinha delas. Diz que mosquito entra no ouvido da ovelha e ela fica louca, louca mesmo, porque ela quer tirar o mosquito do ouvido, né? Porque dá inflamação, e ela começa a bater a cabecinha dela numa pedra, bater num obstáculo, e aquilo machuca muito. Sabe o que um pastor no deserto faz para que a ovelha fique livre desses mosquitos nos ouvidos? Derrama óleo na cabecinha dela, derrama óleo nos ouvidos. E eu fico pensando nos demônios que vêm jogando setas inflamadas no seu ouvido, mentiras malignas, sugestões para te deixar louco da cabeça, e você começa a bater sua cabeça aqui, bater acolá. Levanta a mão e fala assim: derrama unção sobre mim, Senhor. Derrama unção nos meus ouvidos, Senhor. Derrama unção na minha cabeça. Derrama óleo sobre mim. Eu quero ficar livre
Deus tem pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigério para a sua alma, saúde para o seu físico, aprisco para te guardar dos predadores. Deus tem tudo isso para você, mas não seja como o cavalo ou como a mula, seja uma ovelha no aprisco do Senhor.